Papo Mineiro numa prosa de ESG. Já ouviram muito essa sigla, né? Nós vamos conversar, então, com o gestor e consultor empresarial Rodrigo Cesário, gestor metodológico pela UniBH, MBA em ESG e Negócios de Impactos pela Trevisan Escola de Negócios. Atua há mais de 20 anos nos diversos setores da economia criativa. Consultor setorial do Sebrae e gestor de pesquisa no Inspira Mais, maior plataforma de inovação e sustentabilidade da América Latina. Foi membro do Conselho Estadual de Políticas Culturais em Minas Gerais, premiado nacionalmente com o Prêmio da Casa Brasileira e o Prêmio Transformadores de Inovação Sustentável. Fundador e CEO da Cesário ESG, escritório especializado em estratégias de mercado e economia circular. Idealizador do Instituto Sementes Criativas de Gestão Socioambiental e também iniciativas socioeducacionais. Seja bem-vindo. Olá, muito Rodrigo. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço aqui, por a gente bater esse papo mineiro. Há muito tempo que eu estou querendo te entrevistar, porque você é um daqueles que fazem e acontece em muitos setores, então é muito importante, porque seu conceito é inspirador para outros jovens. Né? Então a palavra hoje é sua. Bom, vamos lá, né? Vou contar um pouquinho da minha história, Hernani. Eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, venho de uma família bem humilde. Minha mãe era professora, meu pai motorista, 6 filhos, e eles sempre estavam, né, se virando para complementar a renda, e minha mãe, principalmente, sempre fazia alguma coisa a mais. Eu comecei a trabalhar, desde tudo, né? Costurava para fora, depois teve uma marca de lingerie, teve um bazar, aí depois passou a fazer doces. Então, assim, eu acho que eu herdei essa veia empreendedora de fazer coisas, né? Realizar muito com ela. Porém, ela não tinha esse desenvolvimento das características de um empreendedor que eu vim buscar depois com os meus estudos. Então, tem a influência, né, deles, e essa dinâmica toda de estar sempre ativo, realizando coisas, muito, no caso deles, pela necessidade. Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 10 anos já trabalhava, com 14 tive minha carteira assinada pela primeira vez, né, como office boy em uma imobiliária. Rapidamente, como eu já vinha trabalhando há muito tempo, era bem desenrolado com tudo. Rapidamente fui promovido para auxiliar administrativo, e fiquei nessa imobiliária até meus 18 anos, nessa área de como auxiliar administrativo. Eu já, na realidade, desde adolescente, gostava muito de moda e me relacionava com pessoas que trabalhavam com moda. Eu falo que todo mineiro, né, tem ali, assim, uma avó, uma tia que costura, que borda, né? É verdade. Então, assim, é verdade. Eu cresci no pé da máquina de costura da minha avó, né? Vendo ela fazendo as coxas de retalho, que era outra mulher também que tinha que fazer, né, de um tudo, né, na cozinha, na máquina de costura. E sempre fui muito apaixonado por esse fazer da moda, né? Essa tradição que a gente tem aqui no nosso estado. E quando eu já estava aí com 18, 19 anos, eu estudei Química no Cefet, mas já de olho na moda. A oportunidade que surgiu na época foi trabalhar como modelo. Me chamaram alguns amigos conhecidos, né, que eu já, como eu disse, já me relacionava com pessoas do setor da moda, me chamaram para ser modelo. Aí a gente tem o saudoso Marcelo Rios, né, que era um jornalista importante. Meu amigo. Pois Meu amigo.
Ele que me deu um empurrão, me apresentou para as marcas, e eu vinha desfilar para o Ronaldo Fraga, para a J.C. Balena, outras marcas de vanguarda daquela época ali nos anos, meados dos anos 90, né? Na realidade, segunda, já ali por volta de 97, 98, comecei a desfilar. Quando eu fui para os desfiles e eu conheci os bastidores, eu me encantei pela produção, tudo que tinha ali por trás. Fui desfilar para eles em São Paulo, fui agenciado durante um tempo, mas eu comecei a me envolver muito na produção. Fui assistente de um produtor na época, que é o falecido também, que é o Aristides Neto, que era um dos maiores produtores que nós tínhamos em Belo Horizonte na época. Trabalhei com ele durante alguns anos e depois eu fui trabalhar numa escola de moda da Giselda Moreira. Você deve lembrar dela, dona Giselda, que era da época do Grupo Mineiro da Moda, tinha uma empresa que chamava, se não me engano, Tendência, que era a confecção dela. Ela fundou uma escola que chamava CIMO, Centro Integrado de Moda. E eu trabalhei com ela, vamos dizer assim, foi o meu primeiro trabalho na moda no lado mais voltado para gestão. Ela produzia um evento, um seminário, éramos eu e ela, porque a empresa no início era pequena, eu era o braço direito dela na realização desse seminário, chamava-se Infomoda, que ela trazia consultores de São Paulo para dar 2 dias de palestras aqui em Belo Horizonte, e vinha gente do estado todo e até de outros estados para esse seminário. Nós produzíamos lá na CDL 2 vezes por ano. Isso foi uma escola para mim, para entender melhor outro lado da moda, que é o da pesquisa, da tendência, da produção, mercado mesmo, né, de moda. E quando ela criou a escola, logo na sequência, eu participei ali com ela também, auxiliando a montar a grade, participei de todo o processo, acompanhei todo o processo de montagem do curso de moda. Fiz algumas disciplinas dentro desse curso, então eu fui aprendendo na prática e à medida que tinha oportunidade, eu estava ali fazendo as disciplinas, inclusive que ela trazia grandes profissionais de São Paulo, porque a gente não tinha profissionais formados em moda, assim, principalmente docentes. Quem tinha formado em moda em Belo Horizonte era estilista e que não, na época estava envolvido com a sua própria marca, no caso do Ronaldo e outros, Ronaldo Fraga e outros estilistas. Mas é um parênteses, né? Não sei se as pessoas sabem, não sei se você sabe, nós tivemos em Belo Horizonte a primeira escola de moda do Brasil, que foi o curso de extensão da UFMG, da Faculdade de Belas Artes, da UFMG. Hoje já está com mais de 30 anos, né, esse curso, e naquela época não existiam outros cursos, foram surgindo as faculdades. E a Giselda criou o primeiro curso superior. Só que quando ela conseguiu a autorização do MEC, né, o reconhecimento do MEC, aí surgiram as outras faculdades em Belo Horizonte. Então, ela foi uma pioneira e eu estava lá com ela nesse momento. Isso deu um empurrão na minha carreira. Saí de lá, fui trabalhar numa agência de publicidade. Então, olha só como é que, né, a formação foi se ampliando. Sempre lugares criativos. Sempre trabalhando com muita criatividade, com economia criativa, quando a gente ainda nem fala, né, esse termo economia criativa ainda nem era tão difundido. Mas quando eu fui para a agência de publicidade, foi justamente porque eu já tinha um conhecimento da moda e essa agência, na época, queria abrir para trabalhar no setor de moda. Então, eu já tinha relacionamentos, já tinha conhecimento de como funcionavam as campanhas. E eu trabalhei nessa agência fazendo atendimento, prospecção, planejamento, participava do planejamento, né, com os outros profissionais. Cuidava também da produção executiva ali das campanhas, já que eu vinha com essa bagagem de produção. E foi um momento também que eu fui fazer o meu curso, a minha graduação em gestão de negócios, lá no UniBH. Em 2003, eu me formo, saio da faculdade já com o meu plano de negócios para desenvolver o meu escritório de consultoria em negócios de moda, unindo tanto a parte de marketing quanto a parte de gestão estratégica.
E nesse ano também, de 2003, eu ganhei um prêmio nacional de novos talentos em São Paulo. Em São Paulo a gente tem um evento que é tão antigo, quase tanto quanto a São Paulo Fashion Week, que se chama Semana de Moda Casa de Criadores. Acontece até hoje, 2 vezes por ano, é um grande evento que lança muitas marcas, que lança muitos designers. E na época eles fizeram um concurso de novos talentos. Eu me inscrevi na categoria Stylist, produtor de moda. E fiquei em primeiro lugar entre 100 concorrentes do Brasil todo. Então, isso alavancou muito a minha carreira dentro da moda. A moda, né, ela é um segmento muito fechado, assim, para você entrar, para você fazer seu nome, muito concorrido. E esse prêmio me ajudou a ter essa visibilidade. Eu fiz trabalhos em São Paulo, comecei a fazer muitas campanhas aqui em Belo Horizonte, revistas. Na época a gente tinha uma revista belíssima aqui, que era a revista do BH Shopping. Depois fui trabalhar na revista Encontro, na parte de moda. Depois vim trabalhar na revista Viver. E no final de 2003, com o meu projeto de graduação, eu comecei a operar o meu escritório. E a agência falou assim, olha, faz o seguinte, como está dando muito certo fazer a produção executiva, continua fornecendo para a gente esse serviço, mas fornece também para outras agências aí do mercado. E foi o primeiro serviço que o escritório começou lá em 2004, eu tive a sorte de começar fazendo a rede Multiplan. Todas as campanhas do BH Shopping, do Pátio Savassi, do Diamond, eu que produzia. E campanha de shopping, né, campanha do varejo é o ano inteiro. Né? Você tem, início do ano, você vai ter o lançamento, depois você tem Dia das Mães, aí vem Dia das Crianças, Dia dos Pais, Natal, entre outras datas, né, promocionais. E eu fiquei com eles trabalhando, assim, um dos meus clientes principais na produção executiva foi o Grupo Multiplan e principalmente o BH Shopping. Aí dentro do BH Shopping eu fazia consultorias, fazia desfiles, produzia todas essas campanhas, o que me trouxe um know-how enorme de acompanhar vários profissionais, modelos, atores, fotógrafos, maquiadores. Eu fiz uma rede muito grande, conheci muito ali, fui desenvolvendo na prática também esse olhar para a direção artística, né? Direção de arte, de fotos, de campanhas. E foi muito interessante, porque nesse meio tempo eu fui fazendo para outras agências, para outros clientes também as campanhas, enquanto eu estudava mais, me aprimorava mais com a parte da gestão, sempre buscando cursos, especializações. Em 2009, eu tive a oportunidade de produzir um desfile para a Feira do Empreendedor do Sebrae, a Feira do Empreendedor do Sebrae de 2009. Então, eu entrei ali dentro do Sebrae por esse viés da produção. E logo pediram para começar a mapear empresas de moda em Belo Horizonte e oferecer ali meus serviços de gestão através do Sebrae, de gestão estratégica através do Sebrae. Então, por volta de 2012, 2013, eu começo a formar grupos de empresas em Belo Horizonte, pequenas empresas de moda, micro pequenas, né, que são os segmentos que o Sebrae atua, e reunia essas empresas, mapeava, fazendo um trabalho de diagnóstico e trazendo soluções para os gargalos dessa empresa. Então, eles passavam primeiro por uma consultoria minha, onde eu dava direcionamentos, e depois eles seguiam com outras consultorias através do Sebrae. E isso veio crescendo, cada vez mais eu fui saindo da produção e me dedicando mais à gestão, que foi realmente, né, a minha formação, os meus estudos foram em cima disso. E em 2016, o Sebrae me indica para ser consultor da Associação Brasileira das Indústrias de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, que é a Sintecal. A Sintecal, ela reúne todas as indústrias de matéria-prima de vários segmentos da indústria têxtil, não só tecidos, mas também, a gente chama de componentes, porque o tecido é um componente, mas assim como o couro, os laminados sintéticos, aviamentos, ferragens, enfeites,
No caso de solado, no caso de calçados, a gente tem os solados e vários outros componentes. Então, essa associação congrega várias indústrias de segmentos, de nichos diferentes dentro do segmento têxtil de confecção e calçados. Eles realizam 2 vezes por ano o Inspira Mais, que é essa plataforma, né, um salão de negócios que a gente considera uma plataforma, maior plataforma de inovação e sustentabilidade da América Latina. Ela é realizada 2 vezes por ano, o salão. Acontecia em São Paulo até a pandemia, porém, depois da pandemia passou a ser em Porto Alegre. Por quê? A sede da Sintecal fica em Novo Hamburgo, que é o maior polo coreiro calçadista do Brasil. Então, por ser lá a sede, estrategicamente, no retorno aí, como a gente está nessa retomada da economia, estrategicamente ficou ali em Porto Alegre e a realização do Inspira Mais. O que eu faço lá na Sintecal? Nós temos um núcleo de pesquisa e design, coordenado pelo Walter Rodrigues. Walter Rodrigues é um dos grandes nomes da moda brasileira, um grande designer, que já teve sua marca, uma marca de luxo, desfilava na Semana de Alta Costura de Paris, foi um dos poucos brasileiros que tiveram essa façanha. E desde o início de 2000, ali, por volta de 2010, início da década passada, engraçado falar década passada, né? Há 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, ele começa a coordenar esse núcleo de pesquisa. Aí eu vou fazer outro parênteses, porque esse fato é interessante. Por que a associação começa a fazer... A associação desenvolve um núcleo de pesquisa e design. Na época, veio a segunda onda da entrada da China. Acho que agora a gente deve estar na terceira onda da entrada da China aí na nossa economia, mais uma vez prejudicando a nossa indústria, né, a produção interna. E, na época, a China entrando com preço, né? Hoje a China já tem preço, já tem design, já tem qualidade nem tanto, na moda nem tanto ainda. Em algumas marcas conseguem um produto de qualidade da China, mas não é aquela marca, aquele produto que está concorrendo ainda fortemente derrubando as marcas. Mas, na época, a China entrou concorrendo com a tecnologia e com o preço. E a associação falou, o que nós vamos fazer, né? Nós estamos perdendo muito mercado. E aí eles falaram assim, pensaram, bom, uma coisa que eles não podem copiar é o nosso design. E eles não são inovadores, eles estão ali fazendo o feijão com arroz. Então, vamos criar um núcleo de pesquisa e design. Eu acho uma visão muito inovadora, muito visionária, foram muito visionários, assim, em pensar que vamos agir aqui para combater essa entrada, né, predatória da China. Vamos trabalhar com inovação, vamos trabalhar com diferenciação do nosso produto. Então, hoje nós temos lá esse núcleo de pesquisa e design, com a coordenação do Walter Rodrigues, onde nós desenvolvemos uma pesquisa ampla no mercado. São 10 pesquisadores que pesquisam, entendem qual que é o comportamento do consumidor, para onde vai nos levar, né, em termos de tendência, em termos de necessidade de inovação, de diversificação e estratégia de negócio e estratégia de produto. E aí, essa pesquisa, nós temos uma metodologia, nós reunimos esse grupo de consultores, se reúne 2 vezes ao ano, juntam a sua pesquisa, e essa pesquisa, ela é conjuntamente com um material que leva uma cartela de cores, leva referências imagéticas, a gente vai, dentro desses associados, que são essas indústrias, desenvolver, através de consultoria, materiais inovadores para eles lançarem depois no salão de negócios e lançarem consecutivamente no mercado. Então, hoje, por exemplo, nós já temos a pesquisa para 2026. Então, nós vamos levar essa pesquisa agora dentro da indústria, porque a indústria de matéria-prima ela precisa de um tempo maior, porque ela vai processar, criar novos produtos, processar os que já existem dentro dessas novas características, apresentar isso, produzir, né, ali protótipos, mostruário, apresentar no mercado. O mercado, que são as indústrias transformadoras ali, vão
a confecção, o calçado, vai comprar, fazer o seu pedido. Então, é 1 ano e meio de antecedência para isso chegar no varejo, no consumidor final. Então, por isso que a nossa pesquisa é muito à frente, né? Nós somos, de certa forma, um pouco futuristas, que a gente tem que sempre prever dentro de 1 ano e meio, 2 anos, o que vai ser viável no mercado e que vai gerar desejo de consumo no comprador, no cliente. Muito bom. Então, e aí, como é que você foi, então, para o segmento ESG, inclusive fundando uma empresa, Cesário, né? Com esse título, um escritório especializado em estratégia de mercado e economia circular. Exatamente. Conta um pouquinho para nós essa novidade. Então, a empresa, como eu disse, foi em 2004. A gente trabalhando muito com estratégia de negócios. Em 2000, é a mesma empresa até hoje, nós mudamos na nossa marca, né? Nosso nome Fantasia mudou, mas CNPJ tem todos esses anos aí, 20 anos. Então, nós nos reposicionamos, por quê? Eu já vinha questionando o modo de operação da indústria da moda, né? Uma forma de produção predatória, porque a gente está prejudicando o meio ambiente, muitas pessoas, às vezes, sendo exploradas. Eu comecei a questionar isso. E, por vezes, até assim, o comportamento do empresário de moda. Que ele está sempre buscando o maior lucro possível, né, espremendo os seus fornecedores. E também, não sei se a moda, existe um livro de um filósofo, que é o Gilles Lipovetsky, que ele o livro chama Império do Efêmero. Ele escreve sobre a moda. Da moda ter essa efemeridade, né? De ter sempre de 6 meses você tem que lançar algo novo. Às vezes você chega eu chegava numa confecção de um cliente para fazer a campanha seguinte, o estilista virava e falava assim, eu não gosto mais nada dessa coleção passada. Ou seja, a própria pessoa destruía o valor que ela tinha criado, que levou 6 meses, 8 meses para criar uma coleção, rapidamente. Então, eu vi que isso ia para as relações também. As pessoas eram muito competitivas, muito egocêntricas. Então, isso eu comecei a perceber que esse ambiente tóxico não era muito saudável para as pessoas e, para mim, começou a fazer muito mal. Veio a pandemia, a gente, né, foi colocado de cabeça para baixo. Eu falei, poxa, eu comecei a realmente... Meus hábitos pessoais já haviam mudado em relação ao consumo, de forma geral, né? Trouxe para o meu consumo de moda, de roupas, uma forma de comprar produtos com maior qualidade, atemporais, diminuir o que eu tinha no meu guarda-roupa, né? Tentando fazer a minha parte. Durante a pandemia, eu comecei a questionar mais e pesquisar. E eu tive um clique, eu tive um burnout, para falar a verdade, né? Assim, hoje em dia é bom a gente dar esses relatos, porque o burnout ele tem trazido muita mudança de chave para as pessoas, né? Às vezes coisas que você não se conscientizava antes de ficar doente, depois você fala assim, você reflete e você toma uma consciência, né? Muda a sua mentalidade e busca formas mais saudáveis de praticar o que você gosta dentro do seu trabalho, né? Meu trabalho, para mim, é uma paixão. Ele é importante que seja uma paixão para a gente, o que a gente faz, né? E naquele momento eu até pensei em mudar de segmento, mas eu comecei a conversar com algumas pessoas que trabalhavam com a moda sustentável, comecei a estudar sobre o assunto, falei assim, poxa, esse ambiente aqui parece diferente, as pessoas estão mais preocupadas com o planeta, as pessoas estão mais preocupadas com as relações, né? Então isso está mais interessante, está mais saudável, assim. Para mim isso me demonstra assim, um futuro melhor para todo mundo e, né, e para o mercado. E enquanto isso lá na Sintecal a gente vinha falando da sustentabilidade, mas quando chegava dentro da indústria o empresário não queria assim inovar pensando em sustentabilidade. Na pandemia, isso mudou. As empresas viram que era necessário trabalhar a sustentabilidade de uma forma mais consistente. E aí,
nós ganhamos uma força dentro da Sintecal para trabalhar o tema, tanto que hoje nós temos um segmento que é de sustentabilidade dentro do salão de negócios. E eu fui estudar economia circular, fiz uma especialização no Senac São Paulo em economia circular, entendendo que nós estamos passando por um momento de transição, desde das primeiras revoluções industriais, o nosso modelo é linear, e hoje a gente está passando para essa transição para o modelo de economia circular, para preservar os nossos recursos, para preservar a vida humana. Eu falo que sustentabilidade não é uma questão de sobrevivência do planeta, é uma questão de sobrevivência do ser humano no planeta. Então, trazendo isso mais para próximo, a economia circular, ela me mostrou como eu poderia aplicar isso na gestão de negócios e também nos processos produtivos das empresas. E isso me trouxe a reposicionamento. Criei Cesário ESG, comecei a fazer o MBA em ESG e negócios de impacto, o que me abriu muitas oportunidades, muitas portas já têm sido abertas, porque esse é um tema que as grandes e médias empresas já estão tendo a necessidade de implantar fortemente, né? Hoje as grandes empresas, médias empresas têm setores de ESG internos, e mesmo assim os setores não conseguem fazer tudo que é necessário para o ESG. Agora, eu quero contar um pouquinho sobre o ESG, mas voltando um pouco na pandemia, naquele momento ali, eu criei um projeto. Antes disso, vou ter que contar da experiência que eu tive no Conselho Estadual de Política Cultural. Porque tem que contextualizar para entender como eu cheguei aqui, né? No Instituto? Quando você chegou no Instituto? Exato. No Instituto? Não, como eu cheguei no projeto cultural que está se transformando no Instituto agora. Sim. Exato. Então, em 2017, eu fui eleito conselheiro do segmento de design e moda como membro do Conselho Estadual de Políticas Culturais, que é uma instância da Secretaria de Turismo e Cultura de Minas Gerais, onde os conselheiros fazem interlocução entre a sociedade civil e o poder público. E eu fiquei nessa cadeira durante 4 anos, foram 2 mandatos. E aí eu aprendi muito sobre a construção de políticas públicas para a cultura, aprendi muito sobre os mecanismos de fomento à cultura. E isso abriu também muitos horizontes para mim, porque lá no conselho você tem mais de 20 cadeiras, cada cadeira é um segmento, vai de culturas tradicionais, povos originários, gastronomia, design, tecnologia. Não, desculpa, tecnologia não tem, não. Tecnologia já é na economia criativa. Mas tem arquitetura, tem teatro, cinema, audiovisual, dança. Então, isso também me colocou em contato com uma diversidade, né? Uma multidisciplinaridade de temas da cultura e esse conhecimento de como funcionam os mecanismos. Em 2020, durante a pandemia, eu acessei um edital da Prefeitura de Belo Horizonte, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, li o edital e falei assim, poxa, eu vou desenvolver alguma coisa para que eu possa ajudar as pessoas que, nesse momento, estão passando por dificuldade, as pessoas em vulnerabilidade que agora estão em altíssima vulnerabilidade. Então, eu desenvolvi um projeto onde eu queria eu peguei toda a minha bagagem em gestão de negócios, em produção, em economia criativa e economia circular, criei uma metodologia e escrevi essa metodologia que é para desenvolvimento de empreendedores criativos, pessoas da periferia. E aí eu aprovei esse projeto, captei o recurso, foi um patrocinador que investiu 100% do valor que eu pedi, e eu rodei durante 1 ano, concluímos recentemente, em 5 regionais de Belo Horizonte, as 5 regionais com menor índice de desenvolvimento humano. E aí nós capacitamos mais de 40 pessoas, entre jovens e adultos, ali nessa metodologia para eles lançarem, buscarem formas de geração de emprego e renda a partir das habilidades e do talento de cada um, né? Que a gente fez ali voltado para a economia criativa. Esse projeto agora, que é o Sementes Criativas, nós estamos transformando no Instituto Sementes Criativas para poder
ampliar a atuação, não ficar dependendo só de leis de incentivo, né, mas também poder vender essa metodologia para outras empresas, outras instituições que precisam dar essa contrapartida social. Então, nós estamos lançando ele agora, instituindo, né, como organização sem fins lucrativos. Quem que participa? Desse projeto, somos 4 facilitadores no momento. Mas nós estamos agora, até estou convidando outros profissionais para fazerem parte do Instituto. Nós temos, sou eu, que entro com a parte de gestão do negócio, depois tem um módulo que a gente vai falar de processo produtivo e processo criativo, que é o Maurílio Maia, que é um professor da PUC, especialista em design e branding. Depois nós temos a Amanda, que também é professora na PUC de audiovisual, e ela dá essa parte de produção audiovisual, que hoje todo mundo, igual você aqui, né, está produzindo seu conteúdo digital, né? Todo mundo faz ali, a senhorinha está fazendo seu crochê, ela precisa ter ali nas redes sociais o trabalho dela. Então, vem um módulo de audiovisual, produção audiovisual, bem assim, o beabá mesmo, como fazer uma foto, um vídeo, como subir nas plataformas. E, por último, vem a Marja Marques, que é uma publicitária especializada em marketing, que faz essa parte de como a pessoa traz esse conhecimento de como a pessoa vai colocar o produto dela no mercado e comercializar. Então, ela entra com uma parte de marketing comercial. Então, esse é o núcleo que começou e que fez essas 5 primeiras turmas. Agora, a gente está trazendo outros profissionais, outros especialistas, até alguns doutores em algumas áreas, porque nós estamos ampliando para trabalhar, além da sustentabilidade, além do socioeducacional, que é essa capacitação de mão de pessoas para atuarem na economia criativa, nós também vamos trazer o viés da socioambiental, onde nós vamos trabalhar com economia circular. Nós já até temos um cliente que não foi através desse instituto, dentro dessa metodologia, mas que nós já aplicamos um trabalho de economia circular, que é a Anglo América, que é uma mineradora. Então, na Anglo América, nós pegamos os uniformes deles, que eles estão trocando a identidade visual, descartando 21 mil uniformes. Eles não podiam descartar de qualquer forma, eles contrataram a gente para capacitar uma comunidade em Conceição do Mato Dentro, que está transformando esses uniformes em brindes promocionais, então, e que a própria Anglo vai comprar de volta. Então, isso que é economia circular, né? E essas metodologias que a gente vai trazer para o mercado através do Instituto também, né? Trabalhando no desenvolvimento social, desenvolvimento do território e a circularidade aí com diminuindo o impacto ambiental do consumo, da produção, das indústrias. Me interessa bastante, viu? Me interessa bastante esse assunto. Nós vamos conversar isso. Vamos. E aí, para finalizar, fala do evento em setembro. Tá bom. Então, isso tudo que eu falei é ESG, é o que eu me especializei no MBA. É claro que no MBA você traz questões, no ESG você vai trazer questões de governança, que é a parte que eu trabalho de gestão de negócio, a questão social. Então, a gente tem como exemplo esse projeto que é para a comunidade, mas a gente trabalha também dentro da empresa, a questão do bem-estar dos funcionários, inclusão da diversidade, equidade. E a parte ambiental, a gente é muito atuante na economia circular. Então, essa é a nossa leitura do ESG. E o ESG me abriu também para outros setores, para além da moda, né? Porque o ESG você vai aplicar em todos os tipos de negócio, todos os setores, todos os segmentos. E uma conhecida, uma amiga, na realidade, de infância, ela é turismóloga, que é a Mônica Silva, né? Me convidou recentemente, ela viu que eu estava muito empenhado com a sustentabilidade e eu até, inclusive, passei a fazer turismo, escolhas mais sustentáveis na hora de escolher minhas férias. Ela viu que eu estava no final do ano lá na Amazônia, que eu, tendo uma vivência mesmo bem sustentável na minha viagem. E ela falou assim, Rodrigo, olha, eu já tenho um tempo que eu estou querendo nichar o meu negócio. Ela tem agência há 20 anos. Ela falou assim, eu estou querendo nichar o meu negócio para o turismo sustentável. Vamos desenvolver um projeto comigo? Aí sentamos e escrevemos o primeiro Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável,
que está inscrito no edital da Belotur. Já estamos em fase de também busca de outros parceiros, né? Como a gente já conversou com você, e vamos nos reunir aí para ver as possíveis parcerias. E também, agora, a partir de junho, a gente está captando mais recursos. O congresso ele começa a ser divulgado a partir de julho, porque ele acontece no início de setembro em Belo Horizonte, no Centro Cultural Unimed Minas, Unimed BH Minas, ali na Rua da Bahia, que é um espaço belíssimo, com um auditório super bem equipado, super confortável, onde nós queremos reunir em volta aí de 600 pessoas do trade turístico de todo o Brasil. Então, dentro da programação de 2 dias, nós vamos trazer autoridades no assunto de turismo, que são vários temas dentro desse assunto. Nós vamos falar de inovações tecnológicas no turismo sustentável. Né? Hoje em dia, você tem aplicativo, por exemplo, que você faz sua viagem, que você coloca lá o que você fez na sua viagem, o aplicativo te ajuda a compensar o carbono que gerou na sua viagem. Airbnb, por exemplo, é uma tecnologia, né, de turismo, que você aluga apartamentos, imóveis, por um aplicativo. Isso é uma tecnologia. E a Airbnb acabou de lançar um segmento dentro do aplicativo que é de imóveis sustentáveis. Né? Imóvel que tem energia renovável, captação de água de chuva. Né? Então, o turismo sustentável, ele fala de desenvolvimento do território, envolvimento da comunidade. Então, a gente fala não só do meio ambiente, mas também das pessoas que estão ali naquele território, naquele destino. Então, nós vamos trazer outros destinos que hoje estão à frente desse tema. Por exemplo, Santa Catarina é o único estado brasileiro que tem 4 selos internacionais de turismo sustentável. Então, nós precisamos trazer essas pessoas para mostrar o que elas estão fazendo. Assim como vamos ter painéis com pesquisadores, então nós vamos ter também a parte acadêmica dentro do congresso, e serão 2 dias onde também teremos apresentações culturais, mostrando como que a cultura está relacionada com o turismo, e fazendo todas essas conexões. Então, dia 4 e 5 de setembro, em Belo Horizonte, primeiro Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável, Hernani. Muito bem, ótimo, excelente. Né? Nosso tempo passou um pouquinho, porque a prosa estava boa, e a história boa. Né? Queria que você deixasse uma mensagem para todos que nos ouviram. Bom, eu gosto de falar que a gente precisa se movimentar para combater todos esses problemas que a gente tem vivido atualmente, né? Questão não só econômica, pelo que nós estamos passando, mas as questões ambientais, a questão de crise climática, as catástrofes. Isso tudo afeta a economia. A gente tem visto, né, assim, essa problemática no Rio Grande do Sul, como que várias empresas foram prejudicadas. Isso vai afetar a economia brasileira. A gente vê como uma guerra lá do outro lado do mundo afeta a economia global. Então, eu falo que a gente precisa pensar no nosso negócio com o propósito que está por trás dele. Como que eu vou poder impactar de uma forma melhor o meu cliente, as pessoas que trabalham para mim, a sociedade que eu estou ali, a comunidade onde eu estou inserido, o meio ambiente de uma forma geral. E aí eu trago muito esse tema, até em forma de palestras, conscientização dentro das empresas, que é inovação com propósito. Então, eu falo que hoje também, se você vai começar um novo negócio, nós temos muitos clientes aqui que são entrantes, pessoas que estão começando a abrir um negócio. E eu falo, olha, qual que é o seu propósito? O que você vai impactar? E aí hoje a gente tem várias formas de ver, a gente pesquisa as tendências de mercado, mas também a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Social, Sustentável da ONU, se você pegar aquela cartilha ali, você já tem várias oportunidades de inovar nos negócios e trazer impacto positivo. Então, fica essa mensagem, o pessoal pensar qual o propósito por trás do seu negócio, por trás do seu projeto de empreendedorismo, projeto de vida. Muito bom, viu, Rodrigo? Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço. Seu tempo aí. Muita coisa para nós conversarmos, então nós temos que marcar uma reunião para a gente conversar. Né? Combinado. Me interessa bastante esse trabalho seu. Eu sei que ele tem um futuro muito bom nisso. Né? Então, ótimo. Né? Mas muito obrigado mesmo por essa
pela sua história. Eu que te agradeço pelo espaço, foi muito bom o nosso Papo Mineiro. Tá ótimo. Parabéns pelo seu trabalho, que eu admiro muito. Obrigado e um grande abraço. Grande abraço. Então, tivemos aí, então, o Rodrigo Cesário, né, que passou por várias, vamos dizer assim, várias culturas, moda, né, design, e agora está aí à frente do ESG como gestor, e utilizando e trabalhando não só no segundo setor, mas também para o terceiro setor. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.